Atenas do século V a.C. passou por transformações culturais muito importantes. Ela mantinha as tradições religiosas, mais do que nunca ela se sentia protegida, né, pela deusa Atena. A mulher, apesar das mudanças democráticas, a mulher continuava sem participação na vida pública, não participava das assembleias, dos conselhos, a mulher rica, ela vivia dentro de casa, ela tinha cômodos onde os visitantes da casa não poderiam entrar, lugares reservados para as mulheres, né? Onde elas faziam trabalhos com lãs, né? Tecendo, onde elas brincavam com seus filhos, onde elas conversavam com amigas, davam ordens às suas escravas. O homem, o marido dela, morava ele também, que morava com ela, ele tinha o cômodo dele de jantar, onde ele recebia amigos para fazer festas, eles se reclinavam nos divãs, né? E bebiam. E a mulher não participava disso, só as escravas. Um lugar de convivência entre o marido e a mulher era nos pátios centrais das casas, né? Aqueles lugares a céu aberto, mas no interior das casas. Lá eles conversavam sobre a política e outros assuntos públicos, né? E ali nesse pátio as visitas também chegavam e podiam encontrar a mulher da casa. Elas saíam muito pouco de casa e quando saíam elas usavam véu. Elas queriam manter a pele pálida. Isso era sinal de status, né? A mulher rica não precisava sair de casa. Ela só saía para casamentos, nascimentos, funerais, festas religiosas, que aconteciam bastante, mas ela também ia para pequenas manufaturas para comprar sapatos, objetos, né? Mas no mais ela ficava em casa. Ela tinha pouca liberdade de movimento, nenhuma participação política. Era do interesse do homem que ela tivesse poucas oportunidades para atraí-lo, porque o homem não queria que ela desse para ele um filho vindo de outro homem, que poderia ser um estrangeiro que estivesse na cidade, poderia ser um escravo. Ao marido interessava que o filho fosse dele. O homem, ele tinha interesse em manter conservar a propriedade familiar vinculada ao nome dele, disponível para passar para o filho dele. O direito de propriedade da mulher, ela tinha direito à herança, a um dote quando ia casar, mas ela não tinha controle desse dinheiro. O controle do dote era do marido, quando ela casava, né? A mulher que casava, ela levava, os pais davam parte dos bens da família para ela levar como dote, entregar para o marido ser o controlador dele. No caso de herança, então, pior ainda. Se um pai morresse deixando tudo para a filha, só era possível isso quando não tinha filho, né? Ficava para com a filha, ela tinha que casar com o parente mais próximo do pai. Que se ele fosse casado, ele tinha que se separar para casar com a órfã. Se ela fosse casada, ela tinha que se separar para casar com esse parente. E casados, eles tinham que gerar um filho homem para herdar. Então, esse marido era o guardião dos bens herdados pela filha, pela órfã, né? Então a mulher não tinha liberdade econômica. A função da mulher rica,
era cuidar dos filhos do legítimos do homem, do marido, administrar os bens, né? Mesmo que fossem bens que originalmente fossem dela, ela não tinha liberdade para vendê-los ou doá-los, ela tinha que cuidar deles para que a sua família tivesse um conforto e para que seu filho herdasse, né? A mulher pobre, ela tinha mais liberdade de movimento. Ela tinha que ter essa liberdade porque ela precisava sair de casa para trabalhar, para fazer pequenos trabalhos, né? Quando ela ficava em casa, ela botava uma venda na janela, onde ela oferecia tecidos, pães, vegetais. Então ela lidava com as pessoas na rua, né? Tem numa peça de Eurípides, uma heroína chamada Melanipa, que disse o seguinte, né? Contra os homens que denegriam as mulheres. Vazia é a culpa caluniosa que homens põem nas mulheres. Isto não é mais do que o vibrar da corda de um arco sem uma flecha. Mulheres são melhores do que homens, e eu o provarei. Mulheres fazem acordos sem precisarem de testemunha para garantir sua honestidade. Mulheres administram a casa e preservam sua valiosa propriedade. Sem uma mulher, nenhuma casa é limpa ou alegremente próspera. E em assuntos de deuses, esta é a nossa mais importante contribuição. Nós temos a maior participação. No oráculo de Delfos, nós propomos a vontade de Apolo. E no oráculo de Zeus, revelamos a vontade dele a qualquer grego que deseje sabê-la. Homens não podem performar adequadamente os ritos sagrados para o destino e as deusas anônimas, mas mulheres o fazem florescer. Então você está vendo que a Melanipa, né, ela está dizendo que as ocupações das mulheres são muito importantes. Ela não deve ser considerada desimportante. Se não fosse por ela, o homem não viveria bem. As funções domésticas, as funções públicas que elas faziam, né, ligadas às festas religiosas, deveriam ser valorizadas. O homem tinha muito mais liberdade de movimento do que as mulheres, né? Ele conversava com os outros homens na ágora, ele se exercitava no ginásio, onde eles também conversavam sobre política. Os homens participavam das assembleias para votar leis, eles participavam do conselho, onde se escolhiam o que seria votado na assembleia, eles participavam de julgamentos, né? E eles tinham mais oportunidades de ter encontros sexuais fora do casamento, seja com as próprias escravas, que não podiam recusá-los, seja com prostitutas. Não pegava mal para ele pagar por sexo. As prostitutas, elas estavam lá para satisfazer os desejos deles, né? E tinha as prostitutas desde as marginalizadas, as que ganhavam muito pouco, até as prostitutas que eram chamadas de etairas, que eram as acompanhantes muito bonitas, cuidadas, educadas, que conseguiam entreter o homem com falas inteligentes, tiradas engraçadas, acompanhavam o homem em jantares, faziam uma boa figura do lado dele. Mas as etairas eram mais do que isso. Muitas tinham relacionamentos longos com os homens. E eram muito importantes para o ensino deles, né? Ensinavam coisas para eles. E muitas ficavam ricas por causa desses clientes. Segundo o Thomas Martin, uma etaira muito famosa foi Aspásia,
que era uma hetaira de, segundo ele, uma hetaira do Péricles, que foi um reformador da democracia. Só que pesquisas mais atuais, apontam que a Aspásia não era hetaira, não era uma acompanhante de luxo do Péricles. Ela foi esposa do Péricles. Nesse livro aqui, ó, Sócrates, que é uma coletânea de artigos sobre o Sócrates, organizada essa coletânea pelo Donald Morrison, tá? Saiu pela editora Ideias e Letras. É bem fácil de achar esse livro. E diz o seguinte: Cálias, um rico ateniense, pedindo a Sócrates para recomendar um professor que seja capaz de tornar seu filho um cidadão e político hábil. Cálias pediu a Sócrates, um professor para tornar o filho dele cidadão e político hábil. Sócrates recomenda a famosa milesiana Aspásia, então uma estrangeira que veio de outro lugar, e estava ali em Atenas. Aspásia, com quem Péricles se casara alguns anos após a morte de sua primeira esposa. Então, ela era estrangeira, como as hetairas eram, mas ela foi esposa do Péricles quando ele perdeu a primeira esposa. Na seção principal do diálogo, Sócrates tenta tornar sua sugestão plausível a um confuso Cálias. 3 argumentos podem ser reconstruídos a partir desse trecho do diálogo. Então, uma coisa que eu vou falar mais para frente nesse vídeo, os ricos tinham interesse em educar seus filhos para participarem da vida pública de forma bem sucedida, E aí o Cálias pediu uma indicação de professor para o Sócrates. Sócrates disse então 3 argumentos. Primeiro argumento: usando o exemplo de 2 rainhas, a persa Rodogina e a tessaliana Targélia, Sócrates prova que mulheres podem ser importantes políticos e, portanto, peritas naquele assunto. A opinião do Sócrates é que, ao contrário do que se pensava, as mulheres poderiam ser boas políticas, inclusive peritas nisso. Usando 2 exemplos adicionais, ele ilustra o notável talento de Aspásia como professora de assuntos políticos. Ela não apenas transformou Péricles em um excelente político, fez o mesmo com Lísicles, com quem se casou após a morte de Péricles e que anteriormente havia sido um mercador de ovelhas completamente sem importância. As mulheres podem não só ser boas políticas, como eram excelentes professoras de política, ensinando Péricles, um importante político. Como que ela ensinou? Aspásia fez isso parcialmente ensinando-lhe retórica. Então parte desse ensino era retórica, que era o que interessava ao Cálias, que o filho dele aprendesse retórica. Mas o principal para ser um político não é a retórica. A retórica na qual ela própria era excelente, mas principalmente estimulando o amor deles por ela, o que por sua vez liberou poderes não antecipados em ambos os homens. O principal ensinamento dela foi estimular o amor dos homens por ela. Isso liberou o potencial deles. Finalmente, Sócrates relata uma conversa que Aspásia teve certa vez com Xenofonte e a esposa deste em sua presença. Aspásia começara assim: diga-me, por favor, esposa de Xenofonte, se sua vizinha tiver... Olha a conversa da Aspásia com Xenofonte que o Sócrates fala para o Cálias. Aspásia dizendo para o Xenofonte: diga-me, por favor... Aliás, Aspásia falando para a esposa do Xenofonte, Diga-me, por favor, esposa de Xenofonte, se sua vizinha tivesse um ornamento de ouro mais bonito que o seu, que o que você tem, você preferiria ter o dela ou o seu? O dela, ela respondeu. E se as roupas dela e outros acessórios fossem de maior valor do que os seus, você preferiria os seus ou os dela? Os dela, é claro, ela respondeu, a esposa do Xenofonte. Bem, disse Aspásia, e se ela tivesse um marido melhor do que o seu, você então preferiria o seu marido ou o dela? Aí a mulher corou e ficou em silêncio. Então Aspásia começou a falar com Xenofonte.
As perguntas que ela lhe fez foram análogas, e o final também. Ele ficou corado. Embaraçado, Xenofonte também ficou em silêncio quando perguntado se ele preferiria a esposa do vizinho, caso ela fosse melhor do que a dele. Então Aspásia disse: como nenhum de vocês respondeu a pergunta que eu mais queria que respondessem, vou lhes dizer o que cada um de vocês está pensando. Você, mulher, quer ter o melhor marido, e você, Xenofonte, deseja acima de tudo ter a esposa mais excelente. Portanto, a menos que possam inventar que não há homem melhor ou mulher mais excelente na Terra, isto é, do que vocês, né? Vocês com certeza irão se esforçar ardentemente por aquilo que consideram melhor. Que você seja o marido da melhor esposa concebível, e ela que ela seja casada com o melhor marido concebível. Então o ensinamento da Aspásia era: todos desejam ter o melhor marido, mas você só te resta ser o melhor marido para você ter o melhor marido. Ser o melhor marido significa ser o melhor também na vida pública. As coisas não estão separadas, não eram separadas para o ateniense, para o grego. O que você era na sua vida pública, excelente ou fracassado, era como você era também na vida pessoal. Excelente marido ou mau marido. E então esse ensinamento da Aspásia, ela foi um orientador pro político, né? Falando então disso, da educação para a política, e Atenas não tinha educação pública. O filho do pobre, ele aprendia alguns rudimentos de alfabetização, mas o maior aprendizado dele era oral. A cultura grega era oral. O homem aprendia ouvindo, e ele sabia falar o que um dia ele escutou, histórias, discursos. Era comum os homens saberem a Ilíada e a Odisseia inteira. Então não tinha necessidade tanta de alfabetização, e o jovem pobre não aprendia. Ele aprendia a fazer trocas comerciais, né? E ele também, se ele tivesse sorte, ele conseguia uma posição de aprendiz numa manufatura, numa fundição, numa construção. Agora, o jovem da família rica, a família rica tinha pretensões de participar da política, né? Então ela pagava para professores particulares ensinarem os filhos dela isso, né? Tinha, em relação a esse ensino particular, sistematizado desses professores, em comparação com ele, tinha um outro ensino, que era o da pederastia. A pederastia era uma instituição, era um modo especial do grego cuidar dos seus jovens. O homem mais velho, ele andava pela cidade, observava no ginásio os jovens se exercitando, ele se encantava por um muito belo, e dele se aproximava, cortejando, dizendo para ele que ele participava de forma muito bem sucedida da Assembleia, das instituições políticas, né? E também participava com muito prestígio na Ágora, e também muito bem sucedido em discursos, situações de julgamento, né? Aí o jovem ficava interessado, mas o jogo erótico, né, entre o amante, porque que era o interessado, e o amado, o jovem, ele era um jogo em que o jovem ele não podia ceder facilmente, porque para não dar a impressão de que ele se prostituía. Ele estava só interessado nas vantagens, né?
ele tinha que saber, ele tinha que se envolver com o mais velho, sabendo que o mais velho ia realmente educá-lo, né? Não só dar presentes para ele, mas também educá-lo. O jovem tinha que saber que o mais velho se comprometeria com a educação dele, né? Então o jovem ele fazia o mais velho esperar por ter os contatos sexuais, mas era uma relação de namoro. E o mais velho ele tinha que mostrar para o jovem não só o sucesso dele na vida pública, como também a persistência dele e a capacidade dele de esperar, né? Esse relacionamento, além de namoro, ou melhor, através do amor, era como com Aspásia. Aspásia disse: através do amor se aprendia a ser a melhor pessoa possível, uma melhor pessoa e também um grande cidadão. O jovem acompanhava o homem mais velho nos compromissos públicos, era uma espécie de estagiário quando o homem mais velho ocupava um cargo público. Acompanhava o jovem também naquele simpósio, né? Aquelas reuniões onde se bebia, onde se discutia, onde se festejava. E assim o jovem ia aprendendo a vida pública, né? Então isso era uma relação de aprendizagem, né? Tem uma passagem do Platão que diz que a maior bênção para o jovem, para qualquer jovem, é ter um amante dedicado. E a melhor bênção para um homem mais velho é ter um jovem aplicado. O amor tão... Ele tem efeitos tão importantes que um exército, pequeno exército, é capaz de vencer grandes exércitos. Porque quando os seus soldados amam alguém, e eles, amando alguém, eles não se dão por vencidos jamais, eles não abandonam a luta, porque eles sabem que a maior vergonha é isso, é mostrar para o seu amado que você fracassou como soldado. Então esse é o poder do amor. O homem quer se tornar o melhor naquilo que ele faz. Tem essa forma de aprendizado pelo amor, mas surgiu no século V, chegou de outros lugares, né? Chegou em Atenas, chegaram os sofistas, que eram professores particulares que diziam que eram capazes de ensinar para os jovens a retórica e discursos persuasivos. A retórica, ela era... Com a retórica se pretendia vencer qualquer discussão, não importa a posição que se adote, contra ou a favor de alguma coisa, e os discursos eram sempre persuasivos. Para os sofistas não importava a verdade. A verdade é um atributo de enunciados. A falsidade também. Para os sofistas não fazia muita diferença se o que ele dizia era verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro ou sendo falso, ele conseguiria fazer com que aquilo passasse por verdadeiro pela forma como ele defendia aquele ponto de vista. Totalmente diferente disso, é o discurso na democracia ateniense, que era preocupado com a verdade. O bom discurso era o verdadeiro, porque se tinha em conta que o discurso tinha uma importância religiosa, era o meio pelo qual os deuses se faziam presentes. Então o discurso tinha ele não era um mero falar. O discurso ele era
o meio pelo qual se pode produzir o bem aqui na nossa vida, né? A democracia ateniense, que os assuntos eram resolvidos pelos próprios homens, com o amparo, tentando se preocupados em não desagradar os deuses, né? Numa situação assim de democracia, fatalmente ia surgir alguém com uma abordagem tomando o discurso como uma coisa técnica, algo que existe só para vencer discussões, desvirtuando o que é o discurso como verdadeiro, porque se preocupava em chegar ao bem, né? Por isso que os sofistas geravam muita preocupação dos atenienses com essa vulgarização, com esse barateamento do discurso, das discussões políticas, né? E preocupava o ateniense também porque os sofistas, eles negavam a religiosidade tradicional mesmo. Você vê o Protágoras, o mais famoso sofista, um dos mais famosos, né? Olha só, aqui nesse livro, Sofistas, Sócrates e Socráticos Menores, Giovanni Reale. Isso aqui é uma sequência de livros, né, sobre a história da filosofia. Aqui, a proposição fundamental de Protágoras, o maior e mais famoso dos sofistas, foi o axioma: o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são. E por medida, Protágoras deve ter entendido a norma do juízo, enquanto por coisas deve ter entendido todos os fatos em geral. O axioma tornou-se logo celebérrimo e foi considerado, e é efetivamente, a magna carta do relativismo ocidental. Com o princípio do homem-medida, Protágoras pretendia indubitavelmente negar a existência de um critério absoluto que discriminasse o ser e o não ser, o verdadeiro e o falso, e em geral todos os valores. O critério é apenas relativo, é o homem individual. O discurso com essa influência religiosa, e se considerava que para dizer que algum discurso era verdadeiro ou falso, ele se fundamentava num critério absoluto. Para o Protágoras não tinha critério absoluto, porque se um homem dissesse que uma brisa era quente, então era quente. Se um outro homem dissesse que a mesma brisa era fria, então a brisa era fria. Ambos eram válidos para o Protágoras. A verdade, ela era individual, né? Não tinha um critério absoluto que valesse para todos. Isso era ensinado por ele para jovens ricos, e os outros sofistas também vão seguir essa ideia, cada vez com menos escrúpulos, e vão tomar então vencer uma discussão política como uma questão de melhor uso da técnica da argumentação, e só os ricos conseguem fazer isso, porque só os ricos conseguiam pagar essa educação. Então acaba fazendo ruir a democracia, né? Já que só os ricos tinham sucesso nela. Aqui, o relativismo expresso pelo princípio do homem-medida deve ter encontrado um aprofundamento na obra de Diógenes Laércio, né? Segundo ele, Protágoras afirmava que em torno a cada coisa existem dois raciocínios que se contrapõem entre si. Isto é, que sobre cada coisa é possível dizer e contradizer, aduzir razões que reciprocamente se anulam. E Aristóteles refere-nos que Protágoras ensinava a tornar mais forte o argumento mais fraco. O Protágoras e os sofistas, Protágoras ainda era sisudo, né? Mas os sofistas depois dele foram muito criticados por isso, por tornar o argumento mais fraco, como se para fazer ele passar por mais forte. Olha a falsificação, né? Pensando no discurso como um mero desempenho sem um fundamento, né? Na verdade e no bem.
nesse livro aqui, do Paulo Guilherme Júnior, A Aventura da Filosofia, fácil de achar também, ele diz o seguinte: Protágoras espelhou a típica posição sofística. Se uma fruta fosse sentida como doce por uma pessoa e amarga por outra, nada haveria de se fazer a não ser admitir que a realidade para um é que a tal fruta é doce e para outro é que a tal fruta é amarga. O mesmo valeria para os juízos morais. Isto não pareceu estranho a Protágoras e não é difícil perceber que sua posição não deveria assustar nenhum grego, como também hoje não nos assusta. Afinal, os gregos também utilizavam frases protagorianas como a realidade para mim é X. Essa posição de Protágoras ficou expressa em sua célebre afirmação o homem é a medida de todas as coisas. Essa posição relativista de Protágoras levou Platão a condenar veementemente os sofistas. Assumir tal posição seria dar razão ao cético e então nos deixar paralisados diante do que precisaríamos avaliar como verdadeiro ou falso em várias situações físicas do mundo. Ao mesmo tempo, adotando o relativismo, teríamos um número bem grande de situações morais que nos levaria ao impasse. Então, ou vence aquele que argumenta melhor, ou se chega a um impasse a respeito do que é de um julgamento, por exemplo, já que todas as posições são verdadeiras, né? Isso incomodou os filósofos, né? Protágoras, né, ele dizia que não, ele não prejudicava a democracia porque era um homem, ele ia querer argumentar em favor das leis que ele acreditava e ele não ia argumentar a favor de uma lei que o prejudicasse. Então, por causa do interesse pessoal, ele ia usar o instrumental da retórica para argumentar a favor da lei que ele queria. Só que isso trata o interesse como individual e não como era a mentalidade do grego, que era não tinha esse individualismo forte. O grego ele considerava que ele ia bem se a comunidade fosse bem. Uma lei que só seria boa se fosse boa tanto para ele como para a comunidade. Então a retórica não, o discurso na vida pública, as leis eram voltadas para isso, pelo bem de todos, inclusive de cada um. O que o Protágoras está dizendo é puxando ressaltando o individualismo, né? Além dos sofistas, naquela época na Grécia chegaram surgiram, né, os filósofos, chegaram de outros lugares. Os primeiros filósofos, aqueles que eram os que depois vão ser chamados pelo Aristóteles de pré-socráticos, eles estudavam a physis, ao cosmos, como que o cosmos funcionava, qual era o princípio de funcionamento do cosmos. Eles faziam uma cosmologia, não uma cosmogonia, que é uma construção religiosa. É o cosmos formado pelos nascimentos, isso a gente vê no Exíodo. Os físicos não. O cosmos é formado e ele segue um funcionamento a partir da arquê, que é um princípio físico que faz tudo funcionar. Um exemplo bom para explicar isso é do Demócrito, um filósofo atomista, que para ele as coisas eram formadas, tudo que existe era formado por combinações e recombinações de pequenos invisíveis átomos que se chocavam e se combinavam, formando as coisas. E as coisas mudavam porque aqueles átomos se descompunham daquele todo e se recompunham em outros todos, né? Então, não havia deuses agindo, a realidade não era criada pelos deuses, a realidade era criada por esses átomos, né? Por esse princípio físico. Ou um filósofo como o Anaxágoras, para quem o Sol não era uma divindade, o Sol era uma pedra flamejante. Esses filósofos, eles vão negar a religiosidade tradicional. Vai ser muito
preocupante para o cidadão comum, tanto o sofista quanto esses físicos, por causa dessa negação da religiosidade tradicional. Será que os deuses não vão ficar incomodados e vão abandonar Atenas? Vão querer nos punir? Além do... Enfim, o Sócrates ele vai surgir depois retomando a filosofia como na sua preocupação com o homem. Ele não vai fazer cosmologia, né, o Sócrates. E o Sócrates, ele também, em relação ao trabalho dos sofistas, quando estava esperando para ser julgado, ele recebeu na prisão a visita de um amigo do Hippias, não sei se é Hippias ou Lísias, né, um dos dois, que era o sofista, que ofereceu para o Sócrates pergunta assim para o Sócrates: Sócrates, como é que você vai fazer a sua defesa no julgamento? Aí o Sócrates falou: eu mesmo vou fazer minha defesa. Aí o amigo: mas como? Você não vai conseguir se defender bem, você vai acabar sendo condenado. Olha, deixa eu fazer um discurso para você, um discurso que vai convencer, vai ser muito persuasivo, convencer os jurados, um discurso que vai dar certa razão para as acusações, mas vai falar do seu arrependimento, vai falar do seu passado ilibado. Sabe, Sócrates, a gente argumenta de forma persuasiva, dando razão a quem está conversando com a gente, mas também colocando a sua própria necessidade. Sócrates falou assim: não, eu não quero que você me dê um discurso, eu não quero que você me defenda, eu não quero me defender com a retórica, eu quero me defender com a verdade, apenas com a verdade. Sócrates, de fato, ele mesmo se defendeu falando da vida dele, falando como ele passou a vida inteira em Atenas, trabalhando para o cuidado da alma do ateniense. E como ele também foi herói de guerra, e que Sócrates aceitava as leis da cidade, mesmo que as leis fossem o condenassem. Olha a coerência melhor, é a coerência do Sócrates com a própria vida, né? A preocupação dele com a verdade, não com a retórica. Também chegaram em Atenas historiadores, né? Surgiram historiadores. O mais famoso foi Heródoto. Ele fez um longo trabalho de pesquisa dos gregos, dos persas, tentando entender a origem, o porquê da guerra de Troia, estudando as diferentes culturas, estudando com o maior respeito as religiões tradicionais, com o maior respeito, não com uma visão querendo apenas uma visão querendo diminuir a mitologia, né? E as descrições do Heródoto eram sedutoras, né? Aliás, melhor, eram muito bonitas, né? E também houve em Atenas o Hipócrates. Hipócrates vai ser aquele que vai fazer... Hoje os médicos se formam jurando lealdade aos preceitos de Hipócrates. Hipócrates dizia que o homem é um organismo composto de partes interrelacionadas que deveriam funcionar bem conjuntamente. Uma doença é um mau funcionamento dessas partes. Então, o tratamento deveria restaurar esse bom funcionamento, e esse tratamento deveria ser observado para que ele não causasse um mal, uma piora do funcionamento das partes. O Hipócrates ele fazia uma medicina baseada na observação, diferente
da medicina anterior a ele, baseada no Asclépio, que era um ancestral da prática médica, um ancestral mitológico, a quem os médicos propiciavam, né? Sacrificavam. Não sei se sacrificavam, né? Sacrificavam por um deus médico, mas faziam orações, né? O Hipócrates vai dizer não há, a medicina não tem essa ligação com a mitologia. A medicina é baseada no empirismo. Olha como aí já aponta para porque muito tempo depois vai ser o empirismo, a ciência moderna, né? Atenas, ela mantinha no século V, no século IV, as tradições religiosas, a cultura oral, a pouca participação política das mulheres ricas e a pouca liberdade delas. Você tinha o pobre com mais liberdade, mas também mais mal visto, as prostitutas com liberdade sexual, mas mal vistas, né? Ou liberdade de expressão, mas elas já estavam no limite mesmo das regras sociais. É normal que que elas rompam as normas, né? Agora, a mulher rica, ela tinha o valor dela associado ao cumprimento do papel dela familiar. E isso vai começar a ser questionado nas peças, nos dramas, que tinham como personagens as mulheres que questionavam esse papel pequeno da mulher, né? Reduzido ao cuidado do filho, ao interior da casa. Você vai ter então um conflito entre a tradição religiosa e social e mudanças, e as mudanças, né? A democracia, que vai demorar para chegar na mulher. E o conflito também da visão vinda da religião a respeito do que é a linguagem, do que é a participação dos deuses, o conflito entre isso e os sofistas que vão negar o fundamento absoluto da verdade, os físicos que vão enxergar o mundo de forma naturalizante e o médico que vai rejeitar as poções, as magias, né? E vai se preocupar com o empirismo. Tudo bem? Então, ficamos por aqui.